Olá, meus amados, minhas amadas, meus queridos e queridas que nos acompanham nas nossas aulas de Direito, especialmente no nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB de Direito Penal. Continuando com o nosso curso preparatório para a prova de segunda fase da OAB, em nossa 10ª aula nós tratamos do recurso de apelação. Hoje, em nossa 11ª aula, nós iremos falar sobre as contrarrazões do recurso de apelação e dos embargos infringentes. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir encarecidamente a todos que assistam e nos acompanham, que assistam às aulas e nos acompanhem façam a sua inscrição no nosso canal, deixe seu like e faça algum comentário para que eu possa, em cima dos comentários, melhorar o conteúdo das aulas. Tá? Ficaria muito agradecido se vocês fizessem a inscrição. Tá? Bom, iniciemos. As contrarrazões do recurso de apelação é uma peça que se elabora para contrapor os argumentos usados nas razões de apelação, que devem ser apresentadas em seguida às razões, justamente para combater um a um os pedidos da apelação. Como se sabe no artigo 600 do CPP, ali permite que o apelante ele manifeste o desejo de arrazoar o recurso interposto na superior instância, oportunidade que sempre utilizada pela defesa, pois ela deve ser sempre utilizada pela defesa, porque o membro do Ministério Público da primeira instância ele tem o dever funcional de atuar nos feitos de suas respectivas atribuições, né? O prazo para apresentação é o mês do recurso. Aliás, o prazo para a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação é de 8 dias e nas contravenções penais de 3 dias. Como se disse anteriormente, efetivamente o Código de Processo Penal ele permite que o apelante declare, no ato da interposição do recurso, o desejo de arrazoar perante o tribunal. E nessa hipótese, segundo ainda a lei processual, os autos serão encaminhados imediatamente ao órgão colegiado respectivo, onde será aberta a vista às partes. Segundo se estabelece ali os artigos 589 e 601 do Código de Processo Penal, respectivamente, interposto o recurso em sentido estrito ou da apelação criminal, né? O recorrente e o recorrido, nessa ordem aí, eles terão os prazos para apresentar as suas razões, sendo os autos remetidos com ou sem estas razões para a instância superior. Na hipótese da ausência das razões ao recurso acusatório ou das contrarrazões ao recurso da defesa, há aí uma agressão ao princípio do contraditório, pois a paridade que dela deve existir entre as partes do processo penal, decorrente aí do princípio da igualdade, que neste caso não havendo estará quebrado, né? Deste modo, na ausência também de manifestação da acusação no recurso sentido estrito ou na apelação criminal, restará também configurada a violação ao preceito do contraditório, né? Desta feita, verificando-se que o patrono do acusado não apresentou as razões ou contrarrazões do recurso em sentido estrito ou da apelação criminal, muito embora devidamente intimado,
é imprescindível a intimação do réu para a substituição do mesmo, com a ressalva de que, no seu silêncio, será assistido por defensor público ou dativo, visando aí a oferta da respectiva manifestação. Tá? Então, estas as considerações que se tem sobre os recursos, né? As contrarrazões ao recurso. E como identificar essa peça? No enunciado, ele informará que houve um recurso de apelação ou um recurso sentido estrito, com a interposição das razões, aí vem intimando a parte para apresentar os argumentos. Ou pode pedir também, nas contrarrazões, tanto do recurso sentido estrito como do recurso de apelação, né? A peça é uma peça simples, que deve ter o endereçamento, que vai depender de cada caso, né? Ou Justiça Estadual, ou Justiça Federal, ou Juizado Especial, identificação das partes, apelante e apelado, o fundamento, o artigo 600 do CPP, ou o 89 da Lei 9.099, dos fatos, da narrativa dos fatos, do direito à sua fundamentação, do pedido. Você vai requerer que seja negado provimento ao recurso, mantendo a sentença. E do fechamento é a data, local, advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos, tá? Agora vamos falar um pouco sobre os embargos infringentes. Os referidos embargos infringentes, eles encontram previsto no artigo 609, parágrafo único do CPP. O artigo 609 diz que os recursos, apelação, embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, Câmara ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. O seu parágrafo único diz: quando não for unânime a decisão da segunda instância desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos de 10 dias, a contar da publicação do acordo na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Trata-se de um recurso que é privativo da defesa, que tem o intuito de garantir uma segunda análise da matéria, decidida pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, que tenha havido aí maioria de votos, mas não foi unânime. Ou seja, que o acórdão embargado tenha apresentado divergência em matéria de mérito. Não é preciso que se tenha ao menos 4 votos divergentes para que haja cabimento dos embargos. Basta que a decisão ela não seja unânime. Apesar de conhecidos esses embargos infringentes, no processo civil, muito conhecido, somente em 1952, através da Lei 1720-B de 52, deu nova redação ao artigo 609 do Código de Processo Penal, acrescentando-lhe aí, inclusive, um parágrafo que é os embargos infringentes ou de nulidades adotadas na legislação processual penal. Muito, embora o órgão prolator, o órgão que prolatou a decisão embargada, ele não seja exatamente para apreciar o referido embargo, não perde o recurso as suas características, que é a da retratação, né? Os embargos infringentes, eles são oponíveis contra a decisão não unânime na segunda instância e desfavorável ao réu, como já falamos, né?
No entanto, não basta apenas a falta da unanimidade. É preciso também que haja divergência do voto vencido, seja favorável ao réu, certo? Desse modo, apreciando uma apelação ou recurso em sentido distrito, se a Câmara ou turma, com maioria, decidir contra o réu e o voto dissidente lhe for favorável, cabível, portanto, os embargos infringentes. Quando a decisão da segunda instância for desfavorável ao réu e não for unânime, e versar a divergência sobre matéria estritamente processual, capaz de tornar inválido o processo, os embargos, eles são denominados de nulidades, e não de infringentes, serão embargos de nulidades. Tá? Portanto, não lhe visam aí a modificação, mas a anulação do feito, possibilitando aí uma sua renovação, né? O recurso, ele é exclusivo do réu, que ele proporciona uma tutela ao direito de defesa, né? Por isso mesmo, como já afirmamos, não conflita aí tal particularidade com os princípios do contraditório e da igualdade das partes, uma vez que estes existem apenas como garantia do direito individual. O prazo para os embargos é de 10 dias e devem ser dirigidos ao relator do acórdão embargado a contar da publicação do acórdão. O embargante deverá, na petição da interposição do recurso, apresentar suas razões para fortalecer os argumentos do voto dissidente. No Código de Processo Penal, ele não fala deste procedimento. No entanto, no parágrafo único, ele faz a remissão ao artigo 613. O que lá no 613 conclui que os tribunais, em seu regimento interno, ele deve complementar as regras contidas no dispositivo em que o relator e o revisor dispõem de prazos sucessivos para se manifestarem e que estes prazos não devem ser inferior a 10 dias, né? Já no caso da sustentação oral, o prazo é de 15 minutos, de acordo com o que está previsto no 613 do Código de Processo Penal. O que devemos observar nesse instituto é que a legitimidade para a interposição de embargos infringentes é o da nulidade e tem como características a de que em um recurso privativo, da defesa, no qual refere-se apenas aos recursos em sentido estrito e de apelação. Também devemos entender que não cabem embargos infringentes nos julgamentos das turmas recursais. Haja vista que as turmas recursais, elas não têm natureza de tribunais, já que é composto de 3 juízes do primeiro grau, tá? E nem você não pode contrapor contra acórdão de primeiro grau, já que no artigo 609, em seu parágrafo único, ele faz alusão expressa às decisões de segunda instância. Tá? A sua interposição, ela deve ser endereçada ao desembargador relator em seu preâmbulo, o nome do postulante e a capacidade postulatória,
que é de um advogado e juntar a procuração. O fundamento é do artigo 609, parágrafo único do CPP. O nome da peça será embargos infringentes ou de nulidade. O pedido é de diferimento. Depois vem o local, data, advogado 3 pontinho, OAB número 3 pontinho. Em seguida, este requerimento, você vai fazer as razões do recurso, endereçando ao egrégio Tribunal de Justiça, pode ser estadual ou federal, e se for do juizado, se for de matéria estadual, juizados estaduais, se for de matéria federal, dos juizados federais. A identificação do embargante e do embargado, o número do processo, as razões do recurso e logo embaixo a saudação. Egrégio Tribunal de Justiça, embaixo, colenda Câmara. Após isso, após esses exemplares, você vai fazer os fatos, o direito e o pedido, o local, a data, o advogado, OAB número, OAB 3 pontinho, número 3 pontinho. Tá? Vamos ver uma peça, um enunciadozinho curtinho aqui, das contrarrazões. Das contrarrazões de apelação. O enunciado diz: o juiz, uma questão simulada, o juiz competente recebeu denúncia contra Ivan com incurso no artigo tal do Código Penal. Ele cita, ele vai dizer o artigo. Ao final da instrução criminal, o meritíssimo juiz ACO absolveu o apelado com fulcro no artigo 386, inciso 3, que o juiz pode absolver, certo? Não considerando como crime, né? Tendo o representante do Ministério Público recorrido dessa decisão, como advogado do réu, propõe a medida judicial cabível para contrapor os argumentos. Pela peça, você vai ver logo que é uma peça de contrarrazões da apelação. Aqui diz que o Ministério Público apelou. Então você vai fazer as contrarrazões. Você foi notificado. Você vai lá para o artigo 82, parágrafo 2º da Lei 9.099, que vai lá contra, tá, você pode fazer as contrarrazões, né? Então, você vai dizer lá, botar em certíssimo do juiz, aí dizer se é da justiça, se for da justiça estadual ou federal ou do juizado especial. No caso do juizado especial, você vai dizer as contrarrazões de apelação, conforme no artigo 82, ou os 600 do CPP, ou o 82 para o 2º da Lei 9.099. Temos em que pede diferimento, local e data, advogado, OAB 3 pontinhos, né? Aí vai colocar contrarrazões do recurso de apelação, apelante, justiça pública, apelado, o Ivan, o processo número, aí vai colocar egrégio Tribunal de Justiça, colenda Câmara, doutor Procurador de Justiça, aí com a devida vênia, aí tem aquele preparatório todo, não deve prosperar o referido o presente recurso, devendo ser mantida a respeitável sentença em favor do apelado. Aí vai falar dos fatos, né? Tá tudo no enunciado, vai falar do direito, que é o que você está pedindo, porque o juiz já absolveu, tá? Com efeitos argumentados em tese julgado, não deve ser julgado procedente. Em suma, deve concluir a tese. Você deve buscar lá na tese onde o juiz julgou o processo, a absolvição do réu, né? Aí do pedido, local e data, advogado OAB 3 pontinhos, tá? Vamos ver um pequeno enunciado de embargos infringentes. Bom, as contrarrazões. Os embargos infringentes, você vai colocar o endereçamento, egrégio, você está enviando para a segunda
instância já, então é egrégio Tribunal de Justiça, tá? Não mais excelentíssimo doutor, juiz da vara criminal, não. Então, egrégio Tribunal de Justiça do Estado ou egrégio Tribunal Regional Federal. Não tem, como eu falei, não tem esse tipo de recurso de embargo, não cabe nos juizados especiais, né? Bom, egrégio tribunal e tal. Identificação, embargante, embargado no processo. Razões do recurso do embargante, dos embargos infringentes. Saudações, que é aquela de egrégio Tribunal de Justiça ou egrégio Tribunal Regional Federal, colenda Câmara ou colenda turma, né? Se for da Justiça Federal, se for da Justiça Estadual, é colenda Câmara. Se for da Justiça Federal, é colenda turma. Aí vem fazer os fatos, tem tudo no enunciado do direito, você vai buscar, tá? Do pedido, ante o exposto, requer a reforma do acórdão recorrido, com o consequente provimento do recurso, prevalecendo o voto vencido para fins de absolver aí tá lá tudo no enunciado, né? Local e data, advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos. Vamos ficar por aqui. Em nossa próxima aula, nós iremos tratar dos embargos de declaração e da carta testemunial, tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos pela paciência que está tendo conosco. No entanto, em contrapartida, tenho certeza que o pouco que eu estou colocando para vocês dá para fixar alguma coisa, certo? No desenvolvimento, certo? Da peça preparatória do exame da OAB, tá? Então, eu desejo a todos boa prova, certo? Bons estudos e até breve a todos vocês. Desejo a todos um excelente estudo. Esperamos contar com todos vocês em nossa próxima aula. Um forte abraço a todos.